Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Manuel Talks mais uma vez. Estamos aqui com um entrevistado maravilhoso, uma pessoa cheia de conhecimento, cheia de Deus. Aqui quem vos fala é o próprio missionário Ricardo. Estou aqui com o pastor Wagner. Olá. E que em nome de Jesus você fique à vontade para estar participando desse podcast do Manaim Talks. Bom dia, pastor Everton. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós viemos aqui falar com a pessoa certa, né, missionário Exatamente, Ricardo? exatamente. O homem da libertação, esse tocha de fogo. A gente vai estar falando um pouco sobre libertação, sobre ministério, sobre aquilo que o Espírito Santo conduzir, que a gente venha conversar. Amém, Jesus. Obrigado pelas palavras, né? Embora eu não ache isso tudo, mas, né? Nós estamos aí direcionados e guiados pelo Espírito Santo. Amém? Amém, pastor. Vamos na direção do Espírito Santo. Amém. O que ele conduzir, nós vamos, Amém. né? Para edificar, né, pastor? Amém? Nos fortalecer. Ô, pastor Everton, então vamos lá no assunto que está sendo abordado aqui, sobre libertação espiritual, né, pastor Sim, Wagner? tema forte. Pastor Everton, o que é a libertação espiritual para o Senhor? Ricardo, a libertação, ela parte do princípio, pastor Wagner, Sim. que Paulo falou, Paulo nos relatou a respeito de Romanos capítulo 12. Vamos entender esse texto, certo? Ele diz assim, o verso 1 diz: rogo-vos, vocês, irmãos, por misericórdia. Aí ele diz bem claramente que vocês, vou contextualizar, o texto aqui não vou me lembrar em essência as palavras, mas o texto, a essência do texto é essa: que vocês se apresentem como sacrifício vivo a Deus. Certo? E o verso 2, ele diz assim, que não se amoldem aos padrões desse mundo, mas renovai a vossa mente. Renovar a vossa mente. E esse texto a gente pode ser direcionado ao que o Senhor disse a Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Ô Jeremias, deixa eu explicar para você, queridão. Antes de você ser formado, eu já te conhecia. Eu já tinha te separado, Jeremias. Eu já tinha te separado como profeta. O que eu quero dizer com isso? O que eu vou dizer com isso? Entenda, a libertação. Primeira área da libertação, mente. Forte isso. Mente. Primeira área que Deus tem que trabalhar na sua vida é na mente. Por quê? Você tem que entender que você não é uma obra do acaso. O último censo que teve global nos diz que nós somos 8 bilhões de pessoas, pastor Wagner. 8 bilhões. 8 bilhões. Só que você pegar todos, ninguém tem a digital igual. Ninguém é igual. Aí voltamos para o texto de Jeremias. Você, Ricardo, Deus já havia te separado. Você, pastor Wagner, Deus já havia te separado antes que você fosse formado. Falei, ó, é Deus pegando, sentado no trono e falando assim, ó, esse aqui, ó, eu já separei, e esse aqui eu quero que ele viva isso daqui, ó. Ele vai ser meu instrumento aqui. Já estava escrito, né, por Deus. Exatamente. O que o diabo faz? O diabo, ele vem sorrateiramente, com armadilhas mentais. Pratos, né, pastor? Para que a pessoa simplesmente fale assim, não, Deus não tem nada comigo. Eu não preciso fazer também isso agora, né? Posso esperar. Você está Ele entendendo? tem uma crise de identidade na pessoa, onde ela não entende que a identidade dela está diretamente ligada a Deus, né? Nós somos uma obra feita pela mão de Deus para trabalhar, para servir, para adorar a Deus. É bastante interessante isso. E dentro da fase da parte de libertação, pastor Everton, só acreditando, mesmo que a pessoa entenda, tenha uma mente renovada por Cristo, mas a gente continua tendo algumas brechas, algumas dificuldades. Só acredito que a pessoa consegue trabalhar de forma incisiva, mesmo tendo brecha dentro do ministério? Com toda a certeza do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 7 diz que
nós temos dons de servir. Aquele que tem dom de servir, que sirva. Nós somos instrumentos. Cada um de nós somos instrumentos na mão de Deus. Você tem que entender que você é um instrumento poderoso na mão dele. O que acontece? Deus, ele pode te usar da maneira que ele quiser. Interessante isso. Vou dar um exemplo para vocês. Um dia, voltando de viagem, isso eu vou dar um testemunho do que eu vivi. Sim. Tá, pastor Wagner? Um dia, voltando de viagem, eu viajava, motorista de caminhão. Cheguei por volta das 4 horas da manhã. E ali, com uma opressão maligna, terrível, uma opressão de mente terrível, o diabo me condenando, o diabo falando que eu não prestava, o diabo falando que para mim não tinha mais jeito. E naquele dia, eu deixei o caminhão no local e fui até uma boca de fumo, Sim. a pé. Eu fui andando porque eu queria conversar com Deus, porque eu necessitava conversar com Ele naquele momento, com o coração aflito, com o coração apertado. E aí eu fui, comprei o que tinha para comprar e voltei. Só que tinha um estabelecimento no meio do caminho, e esse estabelecimento estava aberto, e tinha uma turma lá, inclusive do Pernambuco. Sim. Sentei, nós ficamos batendo papo, fiz uma amizade com o rapaz, e adivinha qual que era o tema desse assunto? Deus. Para vocês terem uma ideia, nós começamos a falar das coisas de Deus, das promessas, da área de libertação, do que Deus já tinha falado com a gente. E naquele momento, eu juntamente com esse rapaz, nós começamos a ser tocados, olha que interessante isso, a ser tocados e direcionados pelo Espírito Santo. Um ambiente totalmente não propício à presença de Deus, né? É verdade. Nós estávamos, pastor Wagner, ele estava numa turma de 3 pessoas, o assunto foi tão interessante que nós começamos a falar dos testemunhos. Olha que é isso. Edifica, né? Dos testemunhos de vida, do que o Espírito Santo já havia falado conosco. E começamos, e fomos falando. Se passou meia hora, se passou 1 hora, quando nós estamos, o dia já tinha clareado e nós estávamos ali. Os amigos dele chamaram ele para ir embora. Ele falou assim: não vou, eu vou ficar aqui com o meu amigo, porque a conversa está muito interessante. A gente entende isso, então. E ali nós nos abraçamos, nunca tinha visto aquele irmão, nós nos abraçamos e nós ali fomos instrumentos um para o outro, canal um para o outro, servimos a Deus um para o outro. O que eu quero dizer com isso? Não importa a condição, não importa, gente. Isso, querido espectador, eu quero que você entenda. Não importa a maneira com que você encontra. A maneira pela qual você se encontra hoje. Tudo que o Senhor quer é que você abra o teu coração e deixa Jesus entrar. E transforme a tua vida. A maneira com que você se encontra hoje não quer dizer nada. Eu mesmo, eu posso dizer isso porque eu vivi. Uau! É um testemunho muito forte, né, missionário Ricardo? Foi ao longo do caminho que Deus foi Ao te longo do lapidando. caminho. Então, E olha, o princípio, pastor Everton, o princípio então aqui, desse processo de libertação, de estar servindo a Deus, ainda em processo de libertação, o princípio é a gente ser permissível de Sim. Deus estar trabalhando, que durante o caminho, o percurso inteiro, Sim. a pessoa vai sendo lapidada por Deus. O que Jesus disse?
vinde a mim como Estás. vinde a mim como estás. Não é para se libertar primeiro e vir, não. Vem do jeito que está. Porque quem convence, quem transforma é o próprio Espírito Santo. É Ele que muda, Ele que molda, Ele que transforma, Ele que lapida. Se a pessoa tem um hábito, o próprio Espírito Santo se encarrega de incomodar. Isso Entende? não está certo, isso não condiz mais com aquilo que eu estou vivendo. E tem um versículo muito interessante que diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-la e terminá-la, né? Com Então, toda a certeza. gente fala de um processo. Acredito que a libertação também é esse processo de busca, de libertação, de práticas, né? Vamos lá para a questão técnica. Quando você ingressa, por exemplo, numa casa terapêutica, Sim, ali você tem que passar pelo menos por um período de 9 meses. Por que Verdade. isso? Os primeiros 3 meses são os meses de desintoxicar. limpeza, né? São os meses de limpeza. Os 3 próximos meses é a pessoa, ela sendo transformada. Ela descobriu que ela não precisa da droga, da bebida para viver. Verdade. Aí ela é a parte física. Os próximos 3 meses seria mais o cuidado com a parte espiritual, um fortalecimento espiritual. E os outros 3 meses últimos é para que a pessoa venha a ser inserida novamente na sociedade. A libertação, queridos, ela não tem prazo. Sim. É para pessoas entenderem. Ela não tem prazo. Tem gente que acha que, hoje eu fui na igreja, aceitei Jesus, estou liberto. Não, irmão. Há um processo. Há um processo. E esse processo depende exclusivamente de você. De você, querido ouvinte. A nossa entrega. É da pessoa. Entende isso, Ricardo? Depende da pessoa, pastor Wagner. Sim. Mas há pessoas, pastor Eva, que são libertas assim de imediato. O senhor já se deparou com algum caso? A pessoa era um ímpio, teve a oportunidade de receber ali a palavra de Deus e sofreu aquela mudança de vida, de tudo, de comportamento, né, de instantâneo, imediato. Sim, nós tivemos aqui no ministério. Nós tivemos hoje, para a honra e glória do Senhor, minha pedrinha está lá na coroa. Para a honra e glória do Senhor, até amigo meu, né, que eu conheci no mundão, e aonde que o Senhor nos proporcionou um momento, eu ministrei a palavra no coração dele. Foi transformado. Ele falou assim: eu quero, me ajuda. E daquele dia em diante, Uau. ele simplesmente se entregou de corpo, alma e espírito. E hoje, para a honra e glória do Senhor, está liberto. E foi assim, ó. De imediato. De imediato. Porque, pastor Wagner, depende exclusivamente da pessoa. Entende? Jesus, ele nos deu o exemplo. O exemplo maior que nós devemos seguir é o exemplo dele. Sim. Certo? Aí você está condenado pelo mundo. Satanás, ele vem com setas na sua mente e vem te acusando. Você é um fracassado, você não vale nada. Desculpa a expressão, mas você é um bosta, você não vai chegar em nada. Né? É assim que ele trabalha. Não é assim que Satanás ele vem na nossa mente? Um acusador. Aí a gente começa a ser o quê? Lapidado pelo Espírito Santo. Isso que é a libertação. Mas a gente tem que abrir primeiro o coração. E quando você abre o coração, Deus ele vai te moldando. Ele vai te mostrando. Ele vai te direcionando. E você começa, aquilo que estava nas trevas começa a ser luz. Começa a ser luz. E naquela entrega, naquela renúncia, você começa a viver o sobrenatural. Né?
para os que são mais ousados, ele começa a ver coisas assim que... Porque o mundo espiritual, gente, é mais real do que isso daqui. Sim. O mundo espiritual é muito mais real do que isso daqui. Aí o que acontece? Nós nos preocupamos mais no que estamos vendo. Não é sobre o que você está vendo. É sobre o que é a realidade. É a realidade que o mundo espiritual é gerido por leis. E atinge diretamente as nossas emoções e pensamentos, né, pastor? Exatamente. Até em sonhos, para aquelas pessoas que são muito sensíveis ao Espírito Santo, até em sonhos essa pessoa tem até visões, né, pastor? É um dos dons que o Espírito dá. Verdade. Pastor, ainda com certeza dentro do contexto de libertação, eu venho até trazer aqui uma palavra, né? Se a gente está falando de libertar, é a pessoa sair de uma prisão. Então, que o Senhor teve falado aqui para nós, para a pessoa ser liberta, ela passou então por um longo período de prisão. Essa prisão que você falou que está na mente, as opressões que ela vive, os vícios, a própria natureza pecaminosa, que é uma prisão, a pessoa viver no pecado, certo? E uma passagem bíblica que me trouxe a memória, me chamou a atenção, foi a vida de Saul, o reinado de Saul, quando ele foi transferido para Davi, quando Davi foi ungido a rei. Esse espírito que estava atormentando Saul, ele entrou nele pela permissão de Deus. Deus falou assim: eu estou retirando o meu espírito de você, Saul, o Espírito Santo, e agora eu vou deixar um espírito que te atormenta. E Deus é um Deus de oportunidades. Sim. Deus, ele nunca age assim de qualquer maneira. E nesse período, o próprio rei Saul, com essa tormenta, ali os criados, ali, os que trabalham ali próximo dele, falou que existe uma pessoa que para tirar esse mal de você, esse espírito mal, ela precisa tocar harpa. E quem que era o harpista da cena para estar levando essa adoração para libertar, tirar? O sucessor de Saul. O próprio Davi. Então Deus é um Deus que cria oportunidades. Aí eu pergunto para o Senhor, por que Deus aqui, ele permitiu? Porque muitas dessas opressões são principados, potestades, são entidades, são opressões, igual eu falei aqui, a natureza pecaminosa, mas porque dessa vez foi a permissão de Deus que entrasse o espírito mal em Saul, e não a circunstância e o mundo colocando na mente da pessoa. Na área da libertação, nós temos a opressão maligna, que é o diabo te dizendo que você não vai conseguir, não vai chegar a lugar algum, que você é obra do acaso. Nós temos também a possessão. É o caso que você está dizendo a respeito de Saul. O que acontece? O que acontece nessa área? É onde que a pessoa deixa de ser instrumento de Deus. Saul é um grande exemplo. Ele deixou de ser um instrumento do Espírito Santo para ser um instrumento do diabo, certo? E o que acontece? Nós temos que entender que a área da possessão, a pessoa está possessa. E isso é importante salientar aqui, pastor Wagner, que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Muitas das vezes, o nosso mundo espiritual, a nossa área espiritual está travada por falta de conhecimento. Acessar essas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem gente que vem na igreja, tem gente que está na igreja, pertence até ao ministério, mas a casa dela é uma bagunça. A casa dela é um rendezvous. É roupa jogada no teto. Verdade. É um caos total. Briga, discórdia, discussão. Tudo desorganizado. Tudo desorganizado. Deus está nisso? Não. Deus não está nisso. Então, entendo. No caso de Saul, foi por desobediência. Certo? Sim. E muitos, a gente acompanha muitas pessoas, e muitas pessoas não entendem que, por exemplo,
O que é o ato sexual? É um pacto de aliança. sangue. Pacto de É uma sangue. aliança. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela ingressa na igreja, quando ela pertence ao ministério, que Deus está fazendo uma obra de libertação, uma transformação, ela tem que fazer o desligamento de alma. Verdade. Ela é necessário fazer o desligamento de alma. Por quê? Porque todas as pessoas que foram parceiras dela, ela tem uma ligação de alma com ela. Então é necessário o desligamento. E muitas vezes, as pessoas não têm noção disso. As pessoas não têm dimensão do que é isso. Entende? Então, no caso de, por exemplo, de Saul, é um exemplo da Bíblia. Até desobediência também leva a Sim. prisão espiritual na pessoa. Leva à prisão Me espiritual. trouxe à memória aqui até o rei Nabucodonosor, que foi um homem levantado por Deus para dominar o povo, para estar Foi exilando usado o como povo. ferramenta de... Isso, ferramenta de correção, né, pastor Wagner? Foi sim. E logo em seguida, cumprindo o seu papel, né, ele indagando ainda a Deus fez ele viver com os animais, né? Sim. Pastando, né? Pastando com Com os as animais. unhas grandes, tornou ali praticamente um monstro. A Animal Bíblia selvagem. relata um animal selvagem. Olha só para vocês verem como é que são as coisas. Esses dois homens estavam debaixo da lei. Hoje nós estamos debaixo da graça, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor Jesus ele quer é que a pessoa abra o seu coração. Porque independente da situação, Deus ele transforma qualquer um. Deus ele molda qualquer um. Eu creio nisso. Entende? Ele vamos imaginar assim? Imagine só para você ver a sala do trono. O Senhor sentado no trono, né? E os 24 anciões ao seu redor. Tirando as suas coroas. Que sala maravilhosa, hein? Ô, Senhor, permita chegar lá. Aí você... E o nosso acusador, ali falando assim com Deus assim, ah lá, ó fulano lá, ó, tá lá usando droga de novo. O Senhor já deu várias e várias mensagens para ele e ele tá lá de novo. O que o Senhor viu nesse caboclo aí? O que o Senhor viu nesse rapaz aí? Você não tem jeito não. Isso já era. Isso daí já era, não tem como mais. Eu creio que Jesus ele fala assim: para você não vale nada, mas para mim foi pago um alto preço. O sacrifício, a vida dele para mim tem valor. E assim, eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte aspecto. O quão importante é nós entendemos o sacrifício da cruz. Porque o que o Senhor Jesus ele espera é que cada um de nós vemos abrir o nosso coração. Saul perdeu o trono por causa de desobediência e soberba. Sim. E Deus ama um coração quebrantado. Você quer tocar o coração de Deus? E uma chave que eu aprendi, pastor Wagner. Você quer obter resposta de oração? É se humilhar diante da presença dele. A própria Bíblia diz, né? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno o próprio Deus te exalte, né? O que a sociedade diz? A sociedade olha e fala assim: esse aí não presta. Não é assim?
Esse aí não vale nada. Não vai chegar a lugar nenhum. Esse aí não dá nada. E É esse que Deus gosta de trabalhar, né? esse aí, e Deus olha e fala assim, não, eu conheço e que som do coração dele. Eu vou libertar ele. Deixa ele abrir a porta do coração para você ver o que eu vou fazer. Então, eu louvo a Deus, eu agradeço ao Senhor Jesus, porque nós estamos debaixo da graça. E debaixo da graça, olha o exemplo. Saul, Nabucodonosor, desobediente, e ali, ó, não teve massagem. Não teve meio termo. Hoje não. Hoje, querido, tudo que Deus quer é olhar para Satanás e falar assim, ah lá, ó, Perdeu. ó quem que você falou. Imagina só para você ver Jó. Foi exatamente isso que veio na minha mente agora. Jó, pastor Wagner. Uma história linda de Jó. Perdeu tudo. Imagina lá no fundo do poço ainda. Orando. Imagina. Não, Ricardo, imagina a sua casa cheia de filhos. Você é um homem rico, próspero. Cheio de servos. Não lhe falta nada. Temente a Deus, diz a Bíblia, né? Temente. Segundo o coração, não havia nenhum homem na terra Temente, reto e íntegro. que fugia da aparência do mal como Jó. E vem Satanás e... com a permissão de Deus. Diante desse cenário, e ainda com enfermidade, mas não era enfermidade, qualquer enfermidade, uma enfermidade aparente, Chagas, né, pelo corpo. que trazia até vergonha a ele. Mau pá. cheiro. Que mensagem poderosa ele nos deixou. O Senhor pode tirar tudo de mim, mas eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar te servindo. Pastor, uma coisa que eu entendi dessa história de Jó, que eu meditei bastante nessa história dele, né? É um livro poético, que o inimigo ele pensa que o tudo que a pessoa tem são bens, Sim. é a saúde, o bem-estar. Só que o que a humanidade e o próprio Satanás não conseguiram compreender, porque a sabedoria de Deus é além do que nós podemos pensar, né, E pastor? compreender. E é o seguinte, o tudo para Jó não era bens, o tudo para Jó era o próprio Deus. Era a E, presença. e o entendimento que eu tenho aqui, ainda sobre o tema de libertação espiritual, é que as pessoas podem estar tendo um entendimento que para a pessoa ser liberta, ela tem que permitir que o Espírito Santo entre nela. Então, pode ser que a pessoa entenda que as entidades, opressões malignas, principados, potestades, só são uma parte, mas existe outra parte também, que é o próprio Espírito Santo. Não entenda que a pessoa está sendo, você que está assistindo, não entenda que para você ser liberto, você precisa estar possesso novamente. Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa acha que o Espírito Santo habitando dentro da pessoa, ela está sendo possessa. Não é isso. É porque na criação, Deus nos fez como imagem e semelhança. Sim. E a imagem e semelhança que Deus fez de nós, né, dele fazendo nós, nos criando, não é que é em carne e osso, porque Deus é Espírito. Então, o que antes mesmo da gente existir, na nossa composição, assim dizemos, né, na nossa composição e criação, já existe um Espírito. Entendeu? É corpo, alma e espírito. Então, você não está sendo dominado, você não está sendo oprimido, porque a pessoa que está no Espírito Santo, tem o Espírito Santo habitando nela, produz um fruto. E esse fruto, como o Senhor já trouxe aqui a palavra, tem várias características. Sim. A pessoa tem mansidão, certo? Sim. A pessoa tem domínio próprio, a pessoa tem amabilidade, que é, acredito eu, a habilidade de amar, a condição de amar, tem o amor, Diferente, né? tem a paz. Então, eu acredito que para os dias de hoje, a pessoa viver
sobre, entre aspas, o domínio do espírito que o mundo vê, a pessoa vive bem demais. A pessoa consegue entrar em vários lugares e ali ela ser uma diferença, ela ser transferidora da presença de Deus. E o que o mundo tenta fazer com a gente é tentar nos oprimir. A própria humanidade tenta julgar. Ah, esse cara não é crente, não. Ah, não gosto de crente, não. Entendeu? Então eu fico com esse pensamento, sabe, pastor? Do que o senhor acabou de falar aqui também, que a gente tem que permitir, tem que ter um coração voltado para Deus, certo? Sim. Que durante todo o processo essa pessoa vai ser liberta. E o Espírito Santo, no princípio de tudo, ele já está em nós. Nós que precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que ele quer falar com a gente. E vai nos lapidando. Exatamente. Eu acho que nós somos unânimes aqui nessa primeira parte do nosso programa em saber que Jó, então, é um exemplo de libertação, né? Exato. Acredito que todos pensam assim. Jó Sim, foi o maior exatamente. exemplo de alguém liberto, porque Satanás tenta tocar em seus bens materiais, Opressão. em filhos, né? Porque dentro dos sentimentos, quem não ama o seu filho? Nós somos pais. Você ainda vai ser pai, Poderia você tem despertar sobrinho, idolatria poderia nele, despertar uma idolatria ou filhos. aquele sentimento de que perdeu e não vai ver novamente, mas como ele tinha tanto conhecimento das coisas de Deus, Sim. quando eu perco um ente querido, sabendo que ele foi para a glória, um dia nós nos veremos novamente. Então Exatamente. nunca vai ser uma despedida, vai ser uma até breve quando chegar o tempo determinado. Então, isso tudo faz parte desse tema da libertação, porque a gente começou falando de mente e de alma, a nossa mente estando liberta, você nunca vai se preocupar se Deus recolheu alguém. Você vai se preocupar em colocar essa pessoa sempre no caminho de Deus, para que nós possamos nos reencontrar. Verdade. Acredito que seja isso, né? Pastor, e a passagem que tem muito peso, pastor Wagner, é a gente poder vivenciar isso, inclusive. Sim. Eu digo que eu nem cheguei nesse nível. O próprio Jó falar que antes ele só ouvia falar de Deus. De tudo que o Deus tem feito na vida dele. Aí depois os próprios olhos dele contemplar quem ele é. É uma experiência de vida, pastor, que vai além do que nós podemos imaginar. Ô Ricardo, interessante você falar isso aí, sabe por quê? Porque lá no trabalho e aonde que eu vou, eu costumo falar assim. As pessoas dizem, não, eu vou para a igreja. Eu, amém. Vai mesmo. Vai. Mas não adianta ir para a igreja. Se a igreja não está em você não, tá? Como é que é isso, pastor? Pô, aí, queridão. Você pode ir à igreja, mas você vai ter com o seu coração aberto mesmo? Só vai preencher tabela? Amém, pastor. Eu vou para a igreja. Tá bem, querido. Vamos lá ter uma comunhão. Amém. Mas quando você pisar do lado de fora, será que a igreja vai estar dentro de você? Isso fica tudo dentro da temática que a gente vem falando, né? Até para vir para a igreja, a gente precisa estar liberto de mente, de alma, Sim. de espírito, porque senão é como se eu me reunisse num clube onde as pessoas vêm aqui, tem um bom louvor, você é bem recepcionado, quando a gente vai numa festa ou vai ao shopping, né? E volta da mesma maneira para casa. Aqui, eu creio que cada vez que nós viemos à igreja, a gente tem que receber algo da parte de Deus. Vamos aprofundar mais isso? Vamos aprofundar? Vamos lá. Vamos lá. Zacarias capítulo 6. Zacarias capítulo 6. Lá está escrito assim. Debaixo dos montes de bronze, saíram cavalos vermelhos, cavalos pretos, né? E iam desde a terra do sul até a terra do norte, certo? Vamos lá. E o interessante é que, não vou me lembrar o verso certo, mas que o texto diz, pastor Wagner, que vinham trazer paz, vinham trazer sossego ao Espírito de Deus. Então aqui nós entendemos que esses cavalos são os cavalos de guerra. Sim. Os cavalos de guerra do céu. Amém? Amém. Cada um ia para uma direção. Numa direção. Oriente, sul, norte. Exatamente. O que se fala em Apocalipse capítulo 19? João teve uma visão. Do trono de... Jesus virar um cavalo branco. Amém?
E sobre as suas vestes vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só que o texto diz também que ao seu lado estarão os cavaleiros. Os cavaleiros do céu. Quem são esses cavaleiros do céu? Os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor montados nesses cavalos. Cavalos de guerra e cavalos de paz. Os cavalos de guerra vão à frente, quebrando as barreiras, destronando os principados e potestades. E os cavalos brancos, assim diz o texto, que vêm trazendo paz. Certo? Porque há uma libertação do domínio, né, pastor? Olha aí, o domínio do mal. A gente estava falando aqui no início, o mundo jaz no maligno. Olha para o senhor ver como é que é, pastor Wagner. Comentando sobre essa a respeito do mundo jaz no maligno. O que acontece hoje? Está lá em Mateus capítulo 23, Mateus 23, versículo 26. Qual que era o momento? O momento é que Judas já havia traído Jesus, certo? E naquele momento, o que Pedro fez? Ele vai lá e corta a orelha do soldado. De Malco. E Jesus, naquele momento, ele vira e fala assim, não, Pedro. Ô Pedro, não, Pedro. Pedro, não faz isso não. Presta bem atenção, Pedro. E o texto diz assim, será que eu não poderia pedir ao meu pai 12 legiões de anjos? 11 discípulos, juntamente com Jesus, 12 legiões. Cada um de nós tem uma legião de anjos ao nosso favor. Fora o nosso anjo, vamos dizer, esse anjo que nos protege, que é o nosso anjo que está ali sempre conosco. O que eu estou querendo dizer? Vamos entender de área de libertação. Quando nós adentramos dentro da igreja, cada um de nós, com 6.000 anjos ao nosso favor. Quando o Ricardo começa a clamar e fala, Senhor, envia os teus anjos. Os anjos do Senhor que estão a me servir, envie sobre esse lugar. E começa a guerrear a favor. O Senhor também começa a proferir isso. E todos nós entendemos essa palavra. E começamos a falar assim, Senhor, os anjos dos céus que estão a me servir, os anjos de guerra, os anjos de paz, venham sobre esse lugar. O que vai acontecer nessa atmosfera aqui? Uma batalha. É uma batalha que nós sabemos quem que é o vitorioso. Muitas vezes, quando estamos mais sensitivos, a gente consegue escutar essa batalha. Várias vezes, quando a gente está em consagração, um dia que vem trazer a palavra, que você está dentro daquele ambiente espiritual, é possível você ouvir essa guerra espiritual que sempre está acontecendo. Sim. A Bíblia diz que os anjos ficam ao nosso redor. E o diabo ao derredor, fora Sim. desse ciclo. Então ele tem sempre esse conflito de Tem sempre esse lugar. conflito, essa batalha. Você vê pelo próprio Daniel. A Bíblia diz que Daniel ajoelhou-se e ele foi respondido imediatamente. Imediatamente, quando seu joelho tocou o chão, ele foi respondido. Mas havia um principado, que era uma hoste, né, espiritual. Isso é para outro dia a gente falar sobre principados, potestades, hostes espirituais Sim. da maldade, dominadores desse século, que são essa hierarquia de demônios, impediu que chegasse a bênção a Daniel. E houve uma luta de 21 dias travadas nas regiões celestiais. E teve que enviar outro anjo. Teve que enviar um arcanjo de guerra. Está vendo, pastor Wagner, como que é a questão da área da libertação? Nós ficamos oprimidos pelo diabo. Às vezes, olha para você ver, olha bem para você ver. Olha bem como é que o cenário é totalmente diferente do que o diabo coloca na nossa mente. Espera aí. Então quer dizer que ao meu favor tem 6.000 anjos.
eu pertencia às coisas do mundo. Vamos dizer assim, que eu era instrumento do inimigo. Sim. Conheci Jesus. Amém? Amém. E Deus, ele vem me libertando. Só que agora nós estamos dizendo que ao meu favor, ao seu favor e ao favor do Ricardo e ao favor de cada um, que existem 6.000 anjos. Aí por isso que tem gente que anda como se estivesse marchando. Você já viu gente que anda como se estivesse marchando? Porque ele sabe que o inimigo não pode tocar nele. Ele sabe que Satanás não pode encostar nele. E essa guerra espiritual é constante, né? Constante, incessante, 24 horas. Agora, dentro ainda, que é o segundo tópico aqui, o que seriam essas brechas ou legalidades no mundo espiritual que a pessoa acaba cedendo para o inimigo, que ela sofre ainda mais essa palavra chamada retaliação, pastor? Explica para a gente isso aí. A brecha, aí nós vamos voltar no assunto. Tem brecha que é involuntária. Sim. Tem brecha que é involuntária. Por exemplo, eu não estava dentro da igreja servindo a Deus, eu não pertencia ao corpo de Cristo. E eu lancei algumas palavras de maldição sobre a vida de uma pessoa, ou uma pessoa lançou palavras de maldição sobre a minha vida. Então existe aquela brecha ali. Existe aquela... que isso dali tem que ser quebrado também. Aí também é outro tema de maldição, também hereditária. Maldição hereditária. A maldição hereditária é familiar, né? Aí o que acontece? A pessoa, vamos pôr assim, a pessoa, vamos colocar 2 pontos aqui. A pessoa, ela não tinha conhecimento, começou a servir a Deus, começou a buscar as coisas do reino, entrou na área de libertação e começou a ser aquilo que estava na mão do maligno, está hoje na mão do Espírito Santo. Ela abriu o seu coração para que o Espírito Santo entrasse. Aí tem a parte da libertação. Ela não sabia que muitas das coisas que ela fazia abria brechas. Então, brecha seria alguns hábitos que a pessoa tinha antes de conhecer Sim. a Cristo, que, igual a gente falou aqui no início, que é um processo a libertação, Sim, um processo. Ela leva tempo, depende da pessoa, da entrega dela. Então, isso aí seriam as brechas. Sim. Que ainda o inimigo pode estar trabalhando. Essas brechas poderiam ser na área sentimental, área sexual, financeira, familiar. E outra coisa, Ricardo, que precisa ser salientado aqui, questão de brecha. Olha só para você ver como é que são as coisas. A pessoa, muitas das vezes, por exemplo, vamos dar o exemplo de Saul. Saul, ele sabia que ele estava fazendo errado, não sabia? Sabia. Mas ele abriu a brecha, não abriu, pastor? Abriu. Vamos entender o mundo espiritual? Determinada vez ele vai procurar uma feiticeira, né? Para falar um homem Revelar. criado que viu todo o poder de Deus se manifestar. Procurou tanto profeta que acabou achando a feiticeira. A bruxa. O mundo espiritual é gerido, ele é gerenciado por leis. Sim. Só que no mundo espiritual, não é igual aqui. Vamos supor, eu cometi um crime, cheguei na frente do juiz, o juiz gostou da minha cara. E resolveu te abrandar a sua pena, né? No mundo espiritual, não, querido. É sim, sim. Não, não. Se você acredita que já há sentenças decretadas para cada ato dentro desse mundo espiritual, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Tudo que você faz no mundo físico, ele afeta totalmente o mundo espiritual. Totalmente. Totalmente. Não é totalmente. Totalmente. Por isso que existem coisas na nossa vida que estão travadas por ações nossas terrenas. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A pessoa
tem uma diferença. Por exemplo, a pessoa, ela é dizimista e ofertante. Esse tema aqui tem que ser tratado aqui. Com certeza. É dizimista e ofertante na casa do Senhor. Certo? O dízimo, a gente sabe que a partir do momento que você dá seu dízimo, o inimigo ele não pode tocar nas suas finanças. Certo? Isso é lei, isso é mandamento. Para a pessoa prosperar, ela precisa ser uma pessoa que oferta com amor. Certo? Aí tem pessoas que estão aqui dentro, pessoas que estão dentro da igreja, melhor dizendo, que, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante na sua casa, mas eu vivo numa prova, eu vivo numa luta, eu vou parar de dizimar. Vai, faz isso mesmo. Abre brecha. Abre brecha. Sabe o que Satanás vai fazer? Vai destruir tudo. Porque deu a brecha. Porque deu a brecha. E ele precisa de farelo, né, pastor? Para destruir a vida da pessoa. Farelinho. Aí tem pequenas coisas, não Por isso dá. que ele é miserável. Ele é sutil, Satanás ele é sutil. Aí a pessoa não dá o dízimo no primeiro mês, não dá o segundo mês, aí o carro começa a estragar, aí começa a dar tudo errado. Criança adoecer, e o que acontece? Aí a pessoa assim, mas eu era dizimista, agora as coisas começaram a dar errado para mim, aí eu vou voltar a dar dízimo, amém. Isso quer dizer que Deus vai te prosperar? Não. Ele vai te deixar rico? Não. Deuteronômio 28 diz que nós vamos viver o melhor dessa terra, não é? Mas para Deus, para que você viva o melhor dessa terra, primeiro Deus tem que te preparar. Você tem que ser obediente. Se obedecer. Se você... Se obedecer, tem essa... Nós temos um negócio de achar que eu estou pronto. Ô Senhor, eu estou pronto. Ô Jesus, aquele CNPJ. Abre lá. Ele não está falando dele, isso aí do CNPJ. Isso aí é de mim mesmo. Eu vivendo isso, sabe? A gente tem que ter a maturidade, porque Deus até não dá permissa de a gente conquistar muitas coisas, porque Ele sabe que a gente vai se desviar. Não é virar as costas. Você arruma tanta distração, tanta coisa pelo muitas posses, mas tem pessoas que lidam bem com isso. Sim. Então Deus entrega na mão deles. Ô pastor, isso aí que você falou, só para saber se é um ditado corriqueiro, tá? Do pessoal do dia a dia. Né? Assim, já que você falou que a pessoa deu uma brecha na vida financeira, então eu posso dizer que a pessoa que chega lá e fala, nossa, no dia que eu ia comprar tal coisa, o filho passa mal. No dia que eu ia fazer tal coisa, o cano de casa quebra. Estourou. Quando eu vou lá, a pia tá vazando. A roupa ficou manchada, eu tenho que comprar outra. Então é por conta disso a brecha na vida financeira? Sim, eu vou dar uma dica aqui. Querido, haverá sinais. Você quer... Olha só para você ver que umas coisas. A pessoa tem que entender isso. Eu sou dizimista, sou ofertante. Amém. Pede ao Espírito Santo para te mostrar como você conduzir a sua vida para você ser uma pessoa, vamos falar de riqueza, ser uma pessoa rica. Porque prosperidade é outra coisa. É outro tema. Nós vamos falar, disso outro dia. Vamos falar de riqueza. E tem gente que acha assim, não, eu preciso se libertar dessa mente, viu? Também, isso é libertação. Preciso libertar disso aí. Não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, Deus ele tem que me dar. Não, querido, não tem não. Outra visão, isso é o tema da libertação. Não tem não, queridão. Você tem que entender que Deus ele está te preparando primeiro para você receber. Aí entra naquela área. Quanto mais você busca, mais você entrega e mais Deus trabalha na sua vida. E o mais importante, pastor, que eu acredito, tá? Tô falando eu, Ricardo, penso e acredito. Não é a gente pedir Deus bens, é a gente pedir que Deus escreva o nosso nome no livro da vida.
que o mais importante, Deus está mais preocupado com a nossa salvação Sim. do que com bens Eu materiais. vivo pregando sobre isso. Deus não tem compromisso com essa carne nossa aqui, não. Deus tem compromisso com a salvação. Com a salvação. Aqui o que a gente leva é porque Deus é tão misericordioso e tão bondoso que Ele permite nos dar uma família, mas o compromisso de Deus é que a gente vivesse rastejando salvação. e fosse salvo. Era o mais entendeu? importante. É o mais importante. É aquela Então, passagem. esse tema de libertação a gente fala porque existe chaves de prosperidade na Sim. Bíblia. Então a pessoa tem que entrar dentro de um outro campo, é preciso as igrejas também falar sobre isso, porque senão fica parecendo que está dentro daquele contexto. Sou dizimista, sou ofertante, Deus tem que me prosperar. A prosperidade é um tema para outro dia, para a gente falar sobre essa chave de prosperidade. A Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então a pessoa quer ser próxima, mas tem um coração agarrado em tudo, Em bens, né? em E bens não Deus. materiais, Quem, entendeu? quem atua na área de libertação, acaba que a pessoa, quanto mais profundo na área de libertação, mais regrada se torna a sua vida. Assim, você tem que estar em constante consagração, Sim. jejum, oração, Propósito. propósitos, Sempre. sabe? Constantemente. É uma vida regrada. É uma vida regrada. Eu acho interessante o seguinte, muitas das vezes no mundo, eu deixava de usufruir alimentos porque está tomado de drogas. Hoje, servindo a Deus, eu me abstenho das coisas para um propósito maior. Por quê? E não faz falta, né, pastor? Não faz falta. Não, bom demais servir Deus. É porque por muito bom amor, servir a Deus. sabe? É Muito por bom. amor. Você entender que você é um instrumento na mão dele. E quando você entende que você é um instrumento e por amor, essa palavra é muito forte, Sim. Por pastor amor. Wagner, por amor, eu me sacrifício, eu tenho um sacrifício Terreno ainda, terreno, né? de me abster de alimento, de me abster de coisas, de algumas bens. coisas, de bens, e me apresento como sacrifício a Deus, para que, através da minha vida, o Senhor, Ele Possa venha... alcançar O seu próximo. É É o Entende? segundo mandamento, né, segundo pastor? mandamento. Então, Foi assim, resumido, a gente falou sobre a graça, sobre a lei, sobre a graça, mas quando a gente analisa minuciosamente, a graça é muito tudo complicada. conectado, Amar ao né, Senhor, pastor? seu Deus, sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Duas regras que a gente tem que buscar, tudo tem que ser conectado, tudo né, pastor? conectado, tudo conectado. E o que é essa legalidade? A gente falou de brecha. O que é legalidade, então? essa questão da legalidade é da questão das leis que regem o mundo espiritual. Entende? A gente tem que entender. A gente tem que entender o seguinte. Muitas das vezes a gente Lança até palavras, né? Você pode que ver não que a tem pessoa fala tanto uma palavra, você isso, você aquilo, tudo meu dá errado. Aí no mundo eles vão dizer, É uma não, isso legalidade. é algo que acontece corriqueiramente, mas não é, você está Não. liberando no mundo. Isso É uma legalidade. É a legalidade. Aí A é gente, diferente a gente de tem que ter, brecha. a gente tem que ter a brecha é o ato, a legalidade muitas das vezes até É a a palavra de palavra. Sim. As ações, Entende? né? As ações, a palavra de você legalidade. entendendo? Olha, você vê como é que são as coisas. Brecha está comportamento, legalidade, palavra. Hoje você não é casado, Ricardo. Hoje você não é casado, certo? Certo. O que acontece? A sua mãe, ela tem total autoridade sobre a sua vida, porque ela que te gerou, Sim. certo? Você ainda está debaixo do domínio, no campo espiritual você está debaixo da legalidade espiritual da sua mãe. É verdade. Você entende? Bom esse tema. Quando você casa, a sua família, Deixar aí o homem, pai, mãe, pai e mãe, juntará-se a sua esposa e tornará-se a um só. a sua casa, a sua família. Aí o que acontece? Igual eu te falei, o mundo espiritual é gerido por leis. Leis. Certo? Às vezes você dá legalidade ao inimigo dentro da sua casa. Por que nós falamos? Por não deixar a casa limpa.
Eu limpei a casa ontem todinha. Limpei tudo manhã, pode deixar que eu vou dar um trato aqui hoje pra senhora. Você tá entendendo? Mas é Como verdade. que é, por exemplo, Eu gosto muito de organização, pastor. Pastor, Sem soberba. pastor, eu gosto de o que eu organização. tenho de acompanhado, isso aqui é de importante, tá? De salientar aqui, o que eu tenho de acompanhado de pessoas. Que olha pra você ver como é que são as coisas. Várias e várias pessoas. Fulano lembrou de mim. Ah, com certeza. Mãe, quando fala isso. Essa frase, meu amigo. já deduz Fulano tanta lembrou coisa. de mim, fulano foi lá na praia e lembrou de mim. Nossa, fulano é tão bonzinho. Não estou dizendo que é a pessoa, tá? Claro, claro. Tem que entender isso aqui. Sim, Daqui a pouco tem gente que vai dizer, que isso, pastor? Eu não posso receber. Pode sim. Mas espera aí. Ora a Deus. Por quê? Aquela pessoa, já aconteceu isso comigo várias vezes. Aquela pessoa que te deu o presente, ela não tem conhecimento. Aí ela escolheu aquele presente aleatoriamente. E ela trouxe o presente. Só que o presente consagrado. Olha aí. Dentro da sua casa. Eu vou falar de um hábito. Toda vez que eu chego do supermercado, Mateus, Duda e José, a gente ora por tudo. Porque existe marcas que as pessoas, para obter o sucesso, eles fizeram pactos para que aquilo seja vendido, para que aquela marca seja lembrada. Toda vez que eu vou comprar esse. Ela está fixada na nossa mente. Então, foi pago um preço espiritual. Então, Senhor, está aqui tudo que foi apresentado, tudo que foi, e depois eu coloco dentro do armário. Toda vez, anos e anos e anos, eu e minha família, a gente tem esse hábito. É um hábito, né, pastor? Tudo para a honra e glória do Senhor, né? Você tem que apresentar ao Senhor, né? Até um ato de agradecimento, né? Porque a gente fala assim, parece que a gente é religioso, né? Parece que a gente... Mas as coisas, elas vêm corriqueiramente, sorrateiramente, a gente falou isso aqui. O inimigo, ele não usa mais chifre e rabo grande, escama, ele entra sorrateiramente. Exatamente. Aí existem níveis, vamos lá, existem níveis. É bom, isso aqui é para a pessoa libertar a mente dela, ó. Existem níveis. Queridão, quando há um sacrifício de sangue no objeto, não adianta pegar lá, ó, e jogar o óleo ungido e orar, não. Tacar fogo e descartar. O sangue de Jesus tem poder? Tem. Mas o que nós estamos falando aqui? Que no mundo espiritual existem leis. E há um sacrifício de sangue. Entende? Então, certo a se fazer o quê? Então, muitas das vezes a gente entra na área de libertação. Aí o que acontece? Aí a pessoa, não, pastor, eu orei e eu ungi. Amém, querido. Tudo bem. Mas pega esse objeto e tira da sua casa. E o correto é fazer o quê? Queimar. Bota fogo. Taca fogo no cão. Entendeu? Para ser quebrado. Tem que ter muito cuidado. Outra coisa também. Principalmente, vou falar para vocês um negócio aqui. Planta. Cuidado. Ah, fulano me deu uma planta. Foi, irmão. Cuidado. Liberta sua mente aqui hoje. Cuidado. Toma muito cuidado disso aí. Então, assim, a pessoa tem que libertar a mente dela. Primeiro passo, eu tenho que me libertar. Eu tenho que me libertar a minha mente também. O mundo espiritual é perigoso. O mundo espiritual é perigosíssimo. Já houve situações, pastor Wagner, de eu sair da minha casa 3 horas da manhã e o Espírito Santo fala assim, não sobe pro monte. Não sobe. Ali tem um mistério. Fica aqui, mas não sobe. Só eu e o papai poderoso. Por quê? Porque o que você vai enfrentar lá em cima, né? Interessante você falar isso. Eu tomei uma carreira ali naquele monte. Sozinho, sério. Como se viesse um caminhão de boi quebrando o mato tudo. Eu desci só clamando sangue. Falei, vai passar por cima de mim. Vou morrer. Demônios.
demônios ali. Sim. Aí outro dia aconteceu isso, falou, fica na rotatória, não sobe. Deus não me permitiu subir. Fui subir, ele veio quebrando o mato, como se fosse, eu só clamando Se sangue. você tivesse... Não, você não está entendendo, é uma força dominadora que vem para te assustar, porque o inimigo ele trabalha Sim. no medo. Eu não estou enxergando nada dentro do mato. Eu sei que não era vaca, não era cachorro, porque parecia ser maior do que como estivesse correndo todo mundo aqui dentro dessa igreja uma vez só. Um monstro. Não, mesmo atrás monstro. de Eu você. tive que clamar o sangue completamente com Sim. medo. Não vou ser hipócrita de falar que não, mas a gente clama o sangue e passou. Determinada vez, dentro do meu quarto, entra aquela nuvem negra, eu fiquei paralisado na cama, consciente, todos os pelos do meu corpo, todos, eu estou falando todos, a sobrancelha ficou em pé, eu não conseguia me mover. A única coisa que funcionava era a minha mente. Eu falei, você não me toca, mas dentro de espiritualmente, a nosso corpo, ele não tem força para lutar contra algo mais poderoso. Entendeu? Algo que eu senti assim, eu nunca arrepiei todos os pelos, a sobrancelha ficar em pé, igual um palito de fósforo. Paulo falou sobre isso, né? Paulo foi impedido. É. Paulo, Foi Paulo, impedido. Paulo, gente, Paulo, o homem que escreveu, né? Livros do Novo Testamento. Paulo, ó, irmãos, os irmãos de Tessalônica, ó, eu não posso ir ter com vocês, não. Mas escreva essa carta para dar bom ânimo para vocês. Aí tem gente que acha, não, eu vou lá. Oh, irmão. meu Deus. Peraí, estratégia. Você não ora para você ver, não. Batalha espiritual, Se prepara, não. libertação precisa de estratégia. Sim. Estratégia. É uma guerra, né? Uma guerra tem sempre as nem sempre, estratégias. pastor Wagner, o Espírito Santo pode ser que pode ser não. Às vezes o demônio está atuando ali naquela casa, mas Deus ele te dá estratégia diferente. Ele te dá estratégia, entende? Pouco tempo agora, eu fui visitar uma irmã no hospital, e chegando lá orando por ela, o Espírito Santo me mostrou, me deu uma visão que de um trabalho numa mata virgem do lado de uma cachoeira, um boneco. Amém. E ali eu perguntei, Senhor, e o que eu faço? Eu entro em trabalho de libertação, de consagração em prol da vida dessa irmã. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Você vai ajudar. Mas só que eu quero que você ajude os filhos. Olha para você ver. Eu quero que você, na verdade, você venha auxiliar. Mas no momento que haver um sacrifício, uma entrega dos filhos, eu liberto ela. Olha o preço que chegou, né? Entende? Preço que chegou. Porque Deus ele tem um chamado na vida dos filhos e todos estavam, dizer assim, apostatados na fé. E naquele momento o Espírito Santo falou assim comigo assim: você pode até orar, eu te dei autoridade. Deus falou assim, bem assim comigo, eu te dei autoridade. Mas através do sacrifício dos filhos que eu vou libertar ela. Olha isso. Bacana. Ô, pastor, pode falar? Acredito que essa área de libertação é um tema muito longo, né? Nossa, eu já ia até perguntar para ele pode passar aqui todo dia falando e Vai entrando em ficar alguns pergunta para outra exemplos. oportunidade. Vai ficar para outra oportunidade, mas muito bacana, pessoal de casa estar aqui com o pastor Everton. Foi um dia muito produtivo. Acredito que todos vocês que estão assistindo aí aprenderam muito sobre a área de libertação. E a gente vai estar aqui outro dia. Eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, né? O escritório de advocacia da doutora Fernanda, a área civil, área criminal. Ó, nos procura aí. Quaresma Fotografia também, para o seu casamento, festa de 15 anos. Um dia bacana da sua loja. Você fala, Ricardo. Com certeza, com certeza. Pessoal, querendo aqui também agradecer o pastor Everton por este momento tão abençoado, rico em conhecimento. Infelizmente, a gente não pôde abordar
todo o tema, mas terão outras oportunidades. Sim. E aqui eu deixo para vocês a RG Technology, assistência eita especializada em videogames e O computadores. homem é fera. Você que gosta de ter uma jogatina, entretenimento aí, é só contatar, entrar em contato comigo, que a gente está aqui para resolver o seu problema. Muito obrigado por você que assistiu esse podcast até aqui e espero que tudo que foi abordado aqui possa edificar a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Fica ligado aí no nosso canal, é o Manaim Talks, tá? Um abraço, povo de Deus. Um abraço. Até o Deus próximo. abençoe. Muito obrigado, pastor Evan.